Meus amigos, estamos de volta aqui, vamos ver a correção da prova de processo civil do último concurso de escrevente, olhando friamente as questões, questões grandes, mas não eram questões difíceis, tá? Porque eles contaram aqui, os examinadores ou o examinador contou algumas histórias, mas de fato as questões estavam bem acessíveis, né? Então vamos lá, olha só. Questão 38, eu estou fazendo a prova tipo 4, tá? Douglas, chefe de secretaria de uma das varas da Fazenda Pública da capital, é o responsável pela organização e funcionamento da secretaria, supervisionando o trabalho dos serviços e zelando pela eficiência dos serviços prestados. Ok. Em um dia de grande movimento na vara, Douglas, pressionado pelo acúmulo de tarefas e pela necessidade de atender a diversas demandas simultâneas, comete um grave erro ao enviar uma intimação para o endereço errado da parte ré em um processo de execução fiscal. Então ele mandou para uma casa a intimação, sendo que era para mandar para outra. A intimação, que informa sobre a penhora de um veículo do réu, é enviada para o endereço antigo, onde o réu já não reside há mais de 2 anos. Devido ao erro no envio da intimação, o réu não toma conhecimento da penhora de seu veículo e não tem oportunidade de apresentar defesa, razão pela qual seu carro é penhorado, causando-lhe grande prejuízo financeiro e moral. Diante da situação hipotética, considerando o previsto no CPC, é correto afirmar que Douglas... Então preste atenção, a gente está numa situação aqui em que o Douglas é o chefe da secretaria, o chefe do cartório, né? E qual é o ponto? Ele mandou a intimação para o lugar errado. Esse é o resumo da ópera. O que o seu examinador quer ver aqui? Qual é a consequência disso? Então a pergunta é a seguinte, quem vai pagar por isso? E qual é o grande ponto? Né? Você conseguiria responder isso aqui sem ter conhecimento do Código de Processo Civil. Porque isso aqui, a princípio, está lá no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Os agentes públicos que causarem danos aos particulares, aos cidadãos, eles... uma vez que eles praticam esses atos errados, equivocados, cometem danos contra os cidadãos, o ente público paga e depois o ente público pode buscar, através de uma ação chamada ação regressiva ou ação de regresso, contra o servidor, se houver dolo ou culpa. Então qual é o grande ponto aqui, né? Então isso está, a princípio, você conseguiria responder isso aqui lá com o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Agora, veja só, vamos ver as questões aqui. O Douglas, então, ele deve ser responsabilizado civil e regressivamente pelo ocorrido? A princípio é a afirmação verdadeira. Por quê? Porque sim, veja, o servidor ele é responsável, só que ele é responsável regressivamente. Por quê? Porque você tem a regra lá da Constituição. Se o servidor, se o agente público causa algum dano ao particular, ao cidadão, o Estado paga e depois o Estado vai buscar o que ele desembolsou do servidor. E aí a gente chama isso de ação regressiva ou de ação de regresso, tá bom? Então essa é a ideia. Então a letra B, não deve ser responsabilizado pessoalmente pelo ocorrido, devendo o Estado responder pelo prejuízo sem direito de regresso? Não. O Estado tem o direito de buscar o regresso, mas lembrando, se houver dolo ou culpa do servidor, tá? Então aqui no caso, o servidor ele cometeu um erro, ele possivelmente ele não queria mandar a intimação para o lugar errado, mas ele errou, ele foi ali pelo menos negligente na verificação dos endereços, então a ação dele aqui foi culposa, tá? Então esse é um ponto importante. Então, quando a alternativa diz que não há direito de regresso do Estado, está errado. Quem vai ser responsabilizado é o Estado, ok. Só que depois o servidor não deve ser responsabilizado? Não, o servidor vai ser responsabilizado depois numa ação regressiva. Veja, o Douglas é responsável de forma subsidiária caso o juiz titular da vara não seja responsabilizado? Não tem nada a ver com isso, tá? É responsável pelo ocorrido de forma solidária com o juiz titular da vara? Não, não tem nada a ver. Quem errou foi ele, não foi o juiz, tá? Só seria responsabilizado caso restasse demonstrado que o ato foi praticado mediante dolo? Não. Por quê? Porque no fundo a responsabilização pode acontecer por ato doloso ou culposo, tá bom? Então questão 38 pela prova tipo 4, gabarito letra A, tá? Questão 39, acerca das intimações no Código de Processo Civil, assinale a alternativa correta. Olha a letra A, então ele quer saber aqui sobre intimações. Então letra A, a retirada de autos por meio de preposto independe de credenciamento? Não. O preposto pode retirar os autos em nome do advogado ou da sociedade de advogados. O preposto é um particular, às vezes é o motorista, às vezes é o office boy. Ele pode ir lá retirar os autos, só que ele precisa ser credenciado, ele precisa ser identificado, ele precisa inclusive levar ali uma autorização do advogado ou da sociedade de advogados e mais do que isso, né? No momento em que ele for fazer a retirada dos autos, o que vai acontecer? Ele vai se identificar, ele vai fazer a apresentação
essa carta de preposição e mais do que isso, né? A carga vai sair em nome do advogado, não vai sair em nome do preposto, tá? Então lembre-se disso. Então a letra A está errada porque diz que não depende de credenciamento quando depende de credenciamento. Letra B, sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e seus advogados com o respectivo número de inscrição da OAB ou, se assim requerido, da sociedade de advogados. Está tudo certinho, é o texto expresso, copiado da lei, do Código de Processo Civil, tá bom? Então, letra B, de fato, é a resposta. Letra C, a retirada dos autos do cartório ou da secretaria em carga pelo advogado, por pessoa credenciada a pedido do advogado ou sociedade de advogados, pela advocacia pública, pela defensoria ou pelo MP, implicará intimação de qualquer decisão contida no processo retirado. Veja, bastava isso, mas veja só, desde que já publicada em órgão oficial, não, o erro está aqui. Cara, de novo falei isso em vídeos passados. Se você pegar as provas da VUNESP, você vai perceber o seguinte: tudo não, né? Mas muitas coisas que estão ainda que, o seu examinador troca por desde que. Tudo que está como desde que, ele troca por ainda que. Qual é a grande questão aqui? Quando uma pessoa vai até o fórum e o preposto vai lá retirar o processo e vai entregar para o advogado, vai entregar para o Ministério Público, cara, o que você tem que pensar? Esse cara vai olhar o processo, ele vai folhear o processo. Então significa que se houver alguma intimação ali para a parte, para o advogado, para o Ministério Público, para a Defensoria Pública, como o cara já está com esse processo em mãos, eu não preciso esperar que isso seja publicado no Diário Oficial, no órgão oficial, nem nada disso. Por quê? Porque o cara, a partir do momento que ele está com o processo na mão, significa que eu presumo que ele vai tomar ciência daquela decisão. Tá bom? Então a letra C está errada por isso, tá? Então quando diz que desde que já publicado em órgão oficial, não. Na verdade, a partir do momento que a pessoa retira os autos, fica presumido que ela tem ciência das decisões que estão dentro daquele processo. Essa é a ideia, tá bom? Olha só. Letra D. Ainda que conste pedido expresso para que as comunicações processuais sejam feitas em nome de advogados indicados, o seu desatendimento não implicará nulidade quando for comprovado que na publicação há indicação de advogado com poderes para a representação da parte? Não, cara. Não, na verdade, se existe um pedido expresso, claro, evidente, inequívoco do advogado para que a publicação seja feita em nome de certos advogados, caso isso não seja atendido, isso implicará nulidade. Por que se faz isso, né? Às vezes você tem lá um escritório com 50 advogados, e aí, quando é feita a petição, se coloca lá assim, olha, pede-se que as intimações sejam realizadas em nome do advogado tal. Porque, para quem não sabe, para quem não tem essa prática, né, quando os escritórios de advocacia eles vão verificar os seus processos no Diário Oficial, eles até pagam por buscadores de informações no Diário Oficial com o nome desse advogado. Então, o advogado João da Silva. Então, o que acontece? O escritório do João da Silva, mesmo que tenha 50 advogados, vai ter lá todas as intimações em nome do João da Silva. Aí, o software que faz as buscas vai buscar todas as intimações em nome do João da Silva. Então veja, se a intimação não sai em nome de quem pediu para ser intimado, existe nulidade do ato. Por quê? Porque a parte vai ser prejudicada. Pode ser que tenha saído uma intimação e o cara não tenha tempo de se manifestar. Tá? Então esse é o ponto, então a letra D está errada por isso. Então o desatendimento, sim, causa nulidade, implicará nulidade. Tá? E veja, né, o português é interessante, né? Não é implicará em nulidade, é implicará nulidade. Tá? Então, porque ali você tem o objeto direto. Ó, professor de português também não, né? Mas é só para você entender. Então não é implicará em nulidade, é implicará o quê? Implicará nulidade. Tá bom? Então, não, até quando você for falar, nunca fale implicará em nulidade. Você implica alguma coisa. Então, é objeto direto. Implicará o quê? Nulidade. Tá bom? Letra E. A grafia dos nomes das partes pode conter abreviaturas, desde que não prejudique a identificação das partes. Não, na verdade, não pode conter abreviaturas. Professor, mas lá nos autos, em segredo de justiça, existe a indicação das abreviaturas. Tá, mas não tem nada falando aqui. Então, qual é a regra? A regra é a seguinte. A grafia dos nomes das partes não pode conter abreviaturas, tá? Então esse é um ponto importante. Então, de fato, gabarito letra B, pela prova tipo 4, tá bom? Questão 40. Carmen é uma profissional autônoma que trabalha de casa, depende da internet para realizar suas atividades profissionais. Em determinado dia, a empresa de telecomunicações X corta o serviço de internet de Carmen sem prévio aviso, alegando inadimplência.
Carmen busca atendimento com X, afirmando que o débito cobrado pela empresa é indevido e que o pagamento da fatura já havia sido realizado. Mas mesmo assim, o serviço de internet não é religado. Cara, isso aqui é o dia a dia do brasileiro, né? Contrate um serviço da Claro que você vai ver que é isso, né? Então, inconformada, Clara propõe uma ação judicial contra a empresa X, solicitando o quê? Tutela antecipada antecedente. Olha que interessante. Para determinar a imediata restauração do serviço de internet e demonstrando o perigo de dano na demora. Então, ela fez um pedido de tutela antecipada antecedente, ou seja, uma tutela de urgência, tá? Então, ela fez isso. O juiz concede a tutela antecipada e a empresa X, guarde isso aqui, não apresenta recurso. Veja, a gente tem aqui toda a situação configurada daquela hipótese que eu falei lá no reta final de estabilização da tutela antecipada antecedente. Estabilização da tutela antecipada antecedente. Então, o EAA, estabilização da antecipada antecedente. Falamos isso no reta final com muita veemência e, claro, de novo, né, a gente costuma, eu tenho falado isso, né, Vunesp, por favor, pare de me copiar, né, mas porque, de fato, isso aqui é uma coisa que sempre cai, tá? Então, veja só, letra A. Então, veja só, a Carmen fez o pedido de tutela antecipada antecedente e a empresa não recorreu. Então, tá tudo muito bem configurado para você dizer o seguinte, que vai ser feita a estabilização da tutela. Letra A. Considerando a não interposição de recurso por parte da empresa X, apenas Carmen poderá requerer o desarquivamento dos autos em que foi concedida a tutela antecipada antecedente para instruir eventual petição inicial. Não. Na verdade, as partes podem requerer o desarquivamento. Isso está lá no CPC. Tá? As partes podem requerer o desarquivamento. Então a letra A está errada. Letra B. Ocorre o trânsito em julgado da decisão e a formação de coisa julgada material. Cara, nada a ver. Nada a ver. Por quê? Porque a gente está falando aqui de uma decisão de tutela antecipada antecedente. A gente não está falando de um processo que tramitou com toda a sua regularidade. A gente não está falando de um processo que teve petição inicial, teve audiência de tentativa de conciliação, teve a contestação, teve a réplica, teve o saneamento do processo, teve a indicação de provas, teve a audiência de instrução, teve as alegações finais e depois teve a sentença. A gente não está falando desse processo. A gente está falando simplesmente do fato de a Carmen ter feito o pedido de tutela antecipada antecedente e de não ter tido recurso. Então não existe para este caso trânsito em julgado. E se não existe trânsito em julgado, não existe a formação do que a gente chama de coisa julgada material. Então qual é o grande ponto aqui pra gente? Por vezes o seu examinador, até entendendo, né, que muitas pessoas que são do direito fazem um concurso como esse, a pessoa do direito, e veja, você que não é do direito, talvez você não tivesse nem pensado nisso aqui. Por quê? Porque, veja, se você está estudando, talvez você nem saiba o que é coisa julgada material, tá? Se você não é do direito. Agora, quem é do direito, às vezes o cara pode se confundir, né? Então, às vezes a pessoa que não é do direito tem sorte de fazer uma questão como essa, por quê? Porque vai só em cima do que o professor falou e é o suficiente para ele responder a questão, né? Eu, como professor, não vou ficar aqui ensinando você a filosofar sobre nada, eu quero que você responda a questão e acerte. Então, apenas quero que você se recorde. Quando eu falo de tutela antecipada antecedente, não existe, e uma outra coisa que poderia estar aqui, não existe ação rescisória, não existe coisa julgada, não existe trânsito em julgado. São expressões que não se coadunam, que não tem nenhuma relação com a tutela antecipada antecedente, tá? Então guarde essa informação. Então letra C, a tutela antecipada conservará os seus efeitos enquanto não revista, reformulado ou invalidado por decisão de mérito proferida na ação proposta por qualquer das partes, que tenha por intuito rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada. Então veja, é claro, quando eu digo que existe o trânsito em julgado, aquela decisão ela é imutável. Agora, quando eu digo que eu tenho uma decisão estabilizada, significa que essa decisão pode ser revista, tá? Então, por isso que existe essa diferença, tá? Então, vou até colocar aqui, ó, atenção. Opa! Atenção. Para tutela antecipada antecedente, não haverá coisa julgada material, trânsito em julgado e não será cabível ação rescisória. A decisão é estabilizada, mas pode ser mudada.
Então, perceba, né? Então, eu quero que você guarde essas informações aqui para uma outra prova, tá? Então, caso você vá fazer outra prova, né? Se quem fez a prova da capital, claro, vai fazer outra prova. Mas veja só, então, essas informações são muito relevantes, tá? Letra D, o direito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada extingue-se após 2 anos, opa, tá certo aí, contados do que? Da data em que a decisão que extinguiu o processo foi proferida? Não. Na verdade, a contagem é a partir da ciência da decisão. Então, a partir do dia que eu sei que foi dada a decisão, a partir desse dia eu tenho 2 anos para rever. Tá? Então, é diferente. Então, não é do dia da decisão, é do dia... Porque, veja, a decisão pode ter sido dada hoje e o cara só vai tomar ciência daqui a 2 semanas. Tá? Então essa é a ideia. Então não é da data em que a decisão foi proferida, mas é da data em que a decisão foi dada e houve ciência por parte do interessado, tá bom? Letra E, a decisão que concede a tutela não fará coisa julgada, mas a estabilidade dos respectivos efeitos só será afastada após o trânsito em julgado da decisão que a revir, reformar ou invalidar. Não existe isso, tá? Então, qual é o ponto aqui? A decisão que concede a tutela não vai fazer coisa julgada, tá certo, mas a estabilidade ela vai ser mantida até que seja dada uma nova decisão. Mas não há nenhuma exigência do Código de Processo Civil que se afaste a estabilidade somente após o trânsito em julgado da decisão que mudou essa decisão que foi estabilizada. Não existe nada disso, tá bom? Então, de fato, a questão aqui, questão 40, o gabarito letra C, cara, questão dada claramente lá no reta final, hein? Mariana e Romeu mantinham um relacionamento amoroso há cerca de 6 meses quando Mariana engravidou. Apesar da gravidez, o casal não estava em um relacionamento sério e Romeu não demonstrava interesse em assumir a paternidade, alegando que não tinha certeza de que a criança era dele e que não estava pronto para ser pai. Meu Deus, né? É raro, mas acontece sempre, né? Diante da recusa espontânea, ainda durante a gravidez, Mariana propôs a ação de reconhecimento de paternidade em face de Romeu, manifestando expressamente desinteresse na composição consensual. Então, a Mariana buscou uma ação de reconhecimento de paternidade e na petição ela disse: não tenho interesse na solução consensual ou na composição consensual. Ou seja, eu não tenho interesse no quê? Na realização de uma audiência de tentativa de conciliação. O Romeu foi citado e manifestou interesse na realização da audiência de conciliação e mediação entre as partes. Então veja só, o que eu quero que você se lembre? Quando você tem uma das partes que não quer a audiência de conciliação, mas a outra quer, o juiz vai realizar essa audiência, tá bom? Então esse é um ponto importante. Então olha só, vou só dar um pause aqui para a gente abrir o CPC aqui, só um segundo. Olha só, com relação à alternativa A, o que diz o artigo 334 do CPC, olha só. Então, veja, aqui a questão está dizendo, deverá ser designado pelo juiz com antecedência mínima de 30 dias, devendo Romeu ser citado com pelo menos 15 dias de antecedência. Olha o que diz a lei. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência eliminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 dias, ok, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 dias de antecedência. Então o erro está aqui, tá bom? Então, isso aqui eu preferi trazer o artigo, os outros, das outras questões aí, eu acho que fica bem tranquilo, né? Mas esse aqui eu achei bem interessante a gente colocar, tá? Então, pelo menos 20 dias de antecedência, tá? Letra B, deverá ser realizada, sendo certo que o não comparecimento injustificado de Mariana é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa que será convertida em favor de Romeu. Olha só o que diz aqui, né? O não comparecimento, parágrafo 8º, não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado. Então qual é o erro aqui? A multa vai ser convertida em favor do réu? Não, a multa vai ser convertida em favor da União ou do Estado. Então, se for um processo da Justiça Federal, em favor da União. Se for um processo da Justiça Estadual, em favor do Estado. Letra C, a audiência não vai ser realizada? Está errado. Por quê? Porque se uma das pessoas quiser, o juiz deve marcar essa audiência, tá? Letra D, deverá ser realizada não sendo necessária a participação dos advogados. Está errado, porque o advogado deve comparecer, tá bom? E a letra E, deverá ser realizada podendo qualquer das partes constituir representante por meio de procuração específica com poderes para negociar e transigir. Tá tudo certo aqui. Então, de fato, o gabarito da questão 41 é letra E, pela prova 4, tipo 4, tá bom? 42.
João, portador de doença crônica, é beneficiário de um plano de saúde há mais de 10 anos. Em 2024, o plano negou a cobertura de um procedimento cirúrgico considerado essencial para o tratamento da doença de João, alegando que o procedimento não estava previsto no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde. Inconformado, o João procurou um advogado e ingressou com uma ação judicial. É básico, né? Também, suco puro de Brasil, você tem um convênio, você paga a vida inteira e depois você não pode tratar a sua doença porque o convênio diz que ele não vai cobrir aquela doença. Então, suco puro de Brasil isso aqui, né? Então, veja só. Inconformado, João procurou um advogado e ingressou com uma ação judicial contra o plano de saúde solicitando tutela provisória de urgência para obrigá-lo a cobrir o procedimento cirúrgico. O juiz deferiu a tutela provisória de urgência e determinou que o plano de saúde cobrisse o procedimento cirúrgico no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária. Tudo certo aí, beleza. Após a análise do mérito da ação, o juiz proferiu sentença que confirmou a tutela provisória de urgência. Então, foi feita a tutela provisória de urgência durante o processo. E depois, quando o juiz deu a sentença, ele disse o seguinte: olha, julgo procedente o pedido do João para que o plano seja condenado realmente a fazer a cobertura da doença e eu confirmo a tutela de urgência que foi anteriormente concedida, tá? Então, o juiz proferiu a sentença e confirmou a tutela provisória de urgência. O plano de saúde interpôs apelação diante do caso hipotético. Então, veja só, se houve a confirmação da tutela provisória de urgência na sentença, o que acontece? O João, ele já pode executar essa sentença provisoriamente. A gente chama essa execução hoje de cumprimento provisório. Então, o João pode promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença, tá? Então, esse é um ponto muito importante. Então, veja só, quando você tem uma situação em que o juiz ele concede no meio do processo a tutela provisória de urgência e depois na sentença ele confirma essa decisão, ou seja, ele se manifesta de novo, ele decide de novo sobre a tutela de urgência e de fato ele confirma isso na sentença, o que vai acontecer? O destinatário daquela decisão pode pegar essa decisão e já cobrar do plano de saúde. Essa é a ideia, tá bom? Então esse é o ponto relevante aqui. O pedido de concessão de efeito suspensivo poderá ser formulado por requerimento dirigido ao relator no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para o seu exame prevento para julgá-la. Olha só o que diz o artigo 1012 do Código de Processo Civil. Ele diz assim, ó, vou colocar aqui, 1012, tá? Preste atenção. O pedido de concessão de efeito suspensivo, nas hipóteses do parágrafo 1º, que são, por exemplo, uma delas é da decisão que concede a tutela provisória, que confirma a tutela provisória, poderá ser formulado por requerimento dirigido ao tribunal no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para o seu exame prevento para julgá-la. Ok. E o relator se já distribuir da apelação. Então veja só, para quem que eu vou dirigir, e essa é a pergunta, para quem eu vou dirigir o requerimento para a concessão de efeito suspensivo de uma decisão que confirmou a tutela provisória? De novo, parece complicado. Para quem eu vou fazer o pedido? Pedido do quê? De suspensão da decisão, o pedido para concessão de efeito suspensivo de uma decisão que concedeu a tutela provisória. Na sentença, veja, você tem duas pessoas ou você tem dois destinatários. Eu posso fazer o pedido para o tribunal, essa é uma opção, caso aconteça alguma coisa, e posso pedir ao relator, caso esteja preenchido um outro requisito. Então veja só, quando já foi distribuída a apelação, distribuída para uma das câmaras que vai fazer o julgamento, quem é o responsável por apreciar esse pedido? O relator. O que o seu examinador fez? Ele misturou tudo. Porque ele diz o seguinte, ó, o pedido de concessão de efeito suspensivo poderá ser formulado por requerimento dirigido ao relator no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição. Não. Quando é nesse período aqui, um período compreendido entre a interposição e sua distribuição, o pedido não é feito ao relator, o pedido é feito ao tribunal. Claro, vai ser nomeado ali um relator e vai ficar prevento para julgá-la. Ok, só que qual é o erro da alternativa? Dizer que o requerimento por si só é feito diretamente ao relator. Não. Quando eu tenho a apelação e ela ainda não foi distribuída, o que vai acontecer? Eu vou fazer o pedido ao tribunal. Então não é ao relator.
Então por isso que está errada a letra B. Questão difícil, tá? Essa questão aqui bem difícil, não era desonesta, mas é uma questão difícil, tá? Então a letra B é isso, tá? Então o erro está em dizer que o requerimento vai ser dirigido ao relator nesse período entre a interposição da apelação e sua distribuição, quando não é. Nesse caso, nesse período de limbo aí, em que eu não tenho ainda quem vai ser o responsável por fazer esse julgamento, eu direciono isso ao tribunal, tá? Então essa é a ideia, letra B está errada por isso. Letra C, a sentença poderá começar a produzir efeitos após a interposição de requerimento fundamentado dirigido ao juiz da causa. Cara, não, se você olhar o artigo 1013, diz assim, além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, a sentença aqui, então, começa a produzir efeitos imediatamente, ou seja, não precisa de requerimento nenhum. Que sentença? A sentença aqui confirma, concede ou revoga a tutela provisória. Aqui no caso, o juiz confirmou a decisão de tutela provisória, então ela tem um efeito, o quê? Automático, ela começa a produzir efeitos automaticamente. O que isso significa? Significa que está errado dizer que eu vou precisar fazer um pedido, eu não preciso pedir nada. Por quê? Porque tratando-se de uma sentença que confirma a tutela provisória, isso já produz efeitos imediatamente. Essa é a ideia. Não é possível a concessão de efeito suspensivo depois de publicada a sentença, está errado, que a gente acabou de ver que é possível o efeito suspensivo. Primeiro, pedido ao tribunal, se isso não foi distribuído, ou pedido ao relator, se já foi distribuída a apelação. Então está tudo errado aqui, letra D está errada por isso. A apelação, como regra, terá efeito suspensivo. Não, na verdade não, tá? Então veja, a apelação terá efeito suspensivo, ok. Só que veja, neste caso aqui, e quero que você entenda isso, tá? Diante do caso hipotético, tá? Diante do caso hipotético. Qual é o caso hipotético? O caso hipotético é o seguinte, quando o juiz confirmou a decisão que foi dada de tutela provisória de urgência. Veja, a pessoa pode ser levada ao erro porque está escrito assim, a apelação como regra terá efeito suspensivo. Aí o cara diz o seguinte, mas lá no 1012 diz, a apelação terá efeito suspensivo. Então a alternativa tinha que ser essa. Não, não tinha que ser essa. Por quê? Porque a pergunta não é genericamente se a apelação terá efeito suspensivo. Por quê? Porque o seu examinador colocou um caso concreto. Ele colocou um caso em que você tem uma decisão que confirmou a tutela provisória. Então veja que nesses casos há necessidade de que seja feito um pedido de efeito suspensivo. Tá? Então, eu tenho certeza de que muita gente errou, porque sim, ele lembra que a apelação tem efeito suspensivo, beleza, só que a apelação para este caso aqui, que está sendo retratado, então diante do problema que foi retratado, no caso hipotético, a questão diz isso claramente, diante do caso hipotético, se for feita apelação, nesse caso, de um juiz que confirmou a tutela provisória, vai ter efeito suspensivo a apelação? Não. Vai ser necessário que seja feito o pedido, tá? Então por isso que está errada a letra E, tá bom? Então só toma cuidado com isso, porque às vezes a pessoa pode ser levada, e é o que eu digo, né? Às vezes o cara fica só decorando certas coisas e ele não consegue entender que, por vezes, você precisa jogar conforme o jogo da questão. Então, conforme a questão, conforme o problema que foi colocado para você, neste caso a apelação não tem efeito suspensivo, tá? Essa é a ideia. 43, uma questão de JEC, Juizado Especial Civil. Ó, senhor Almeida e Carlos firmaram o contrato. Então veja só, sinal alternativo que corresponde a uma situação hipotética que é de competência do juizado. Cara, falamos muito isso lá no reta final. Falamos de duas coisas muito importantes. Primeiro, quais são os casos de competência do Juizado Especial Civil, e outra coisa que nós falamos, as pessoas que não podem ser partes no Juizado Especial Civil. Por quê? Porque as questões por vezes giram em torno disso, né? Se você olhar, por exemplo, aqui, ó, se você olhar para a letra E, Pedro, menor de idade, representado por sua mãe Carolina, propõe ação de alimentos em face do seu pai, requerendo o pagamento de 30 salários mínimos. Veja, às vezes o cara pode pensar o seguinte, Juizado Especial Civil, como é até 40 salários mínimos, então 30 salários mínimos poderia, mas não poderia. Por quê? Porque um menor de idade não pode ser parte do Juizado Especial Civil. Então, a letra E já está errada por isso. A letra D é que está certa. Ó. Mateus comprou uma fazenda em uma cidade no interior de São Paulo. 2 meses depois de iniciar a reforma na casa sede, foi surpreendido ao encontrar Marcos residindo na fazenda e alegando ser o legítimo inquilino do imóvel. Mateus propôs então uma ação de reintegração de posse em face de Marcos,
no valor de 40 salários mínimos. Tá tudo certo, tá? Então é um procedimento que pode ser feito no juizado e o valor da causa aqui também é o suficiente para você entender que cabe a aplicação do processo no juizado especial civil. Olha a letra C. Mariana prestou serviços para a empresa ABC no valor de 10 salários mínimos, a empresa não pagou a dívida e atualmente se encontra em processo de falência. Cara, processos falimentares não são de competência do juizado especial civil. Então Mariana tentou cobrar a dívida amigavelmente, mas a empresa ABC não pagou, razão pela qual Mariana propôs ação de cobrança em face da massa falida da empresa ABC. Cara, isso não dá para ser feito no juizado especial civil. Por quê? Porque eu não posso ter julgamento de questões relativas a processos falimentares dentro do juizado especial civil. Então, o que não pode menor, não pode processos falimentares. Olha a letra B. Então veja, mas o valor da causa é 10 salários mínimos. Não importa. Mesmo que esteja o valor da causa dentro dos 40 possíveis, qual é o ponto? Você precisa ver o tipo de processo. Então o tipo de processo aqui não pode ser julgado, independente do valor da causa. Tá? Então você tem um processo de falência, tudo precisa ser cobrado no processo de falência. Tá? Não é no juizado especial civil. Letra B. Renata estava dirigindo seu veículo quando colidiu com o carro de Regina. Regina propôs ação de indenização em face de Renata no valor de 50 salários mínimos. Veja, 50 salários mínimos já ultrapassou o limite do juizado, então não pode, tá? A audiência restou frutífera, deverá renunciar à parte que seja de competência, para que seja de competência do juizado? Não, porque a partir do momento que a pessoa ajuiza a ação com o valor de 50 salários mínimos, isso não pode nem cair no juizado, tá? Então essa é a ideia, então estaria errado aqui, tá? Letra A. Senhor Almeida e Carlos firmaram um contrato de locação de imóvel pelo período de 30 meses, sendo o valor da locação de 2 salários mínimos mensais. Após 12 meses, Carlos deixou de pagar os valores devidos, razão pela qual o senhor Almeida propôs a ação de despejo por falta de pagamento, com o valor da causa estabelecido em 12 meses do valor do aluguel. Cara, qual é o ponto aqui? Não existe a menção de que é despejo para uso próprio. Tá? Então, ação de despejo para uso próprio do imóvel. Então, tem uma casa alugada, quero tirar uma pessoa de lá porque eu quero usar esse imóvel, eu quero que o meu filho fique no imóvel, por exemplo. Tá? Então, meu filho vai casar e vou providenciar um imóvel para ele morar. Faço uma ação de despejo para uso próprio. Então, não há menção disso aqui na questão, por isso que a letra A também está errada. De fato, 43, o gabarito letra D de dado. Tá bom? E a última questão, considerando o disposto na lei do Juizado Especial da Fazenda Pública, assinale a alternativa correta. Olha só, letra A. Não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, certo? Exceto para a interposição de recursos, não. Os prazos não são contados em dobro. Lembra, no processo civil normal, os prazos são contados em dobro para a Fazenda Pública e para o Ministério Público. Qual é o ponto? Quando você tem um processo que está numa lei especial, que é a lei do Juizado Especial da Fazenda Pública, o que vai acontecer? Você não tem essa possibilidade de prazos em dobro. O prazo é o prazo que está ali na lei mesmo. Tá? Então a letra A está errada. Letra B, os representantes judiciais dos réus presentes à audiência poderão conciliar, transigir ou desistir nos processos da competência dos juizados especiais, nos termos e nas hipóteses previstas em lei do respectivo ente da federação, tudo certinho, tá? Não há nada a retirar aqui, tá tudo certo. É isso mesmo. Então, os procuradores ali, os representantes judiciais podem fazer acordos, tá? Então essa é a ideia. Letra C, a entidade ré devedora deverá fornecer ao juizado a documentação de que disponha para esclarecimento da causa, apresentando-a no prazo de até 10 dias antes da instalação da audiência de conciliação. Vamos olhar a lei aqui. Ó. Olha só o que diz o artigo 9º. O artigo 9º diz assim: a entidade ré deverá fornecer ao juizado documentação de que disponha para esclarecimento da causa, apresentando-a até a instalação da audiência de conciliação. Então veja, quando se diz apresentando-a no prazo de até 10 dias antes da instalação da audiência, está errado. Por quê? Porque o dever do ente público é apresentar até a audiência de conciliação. Professor, mas e se ela apresentar antes? Não tem problema. E veja, essa é a interpretação mais relevante para você. Se apresentar antes, está tudo certo, não vai ter erro nenhum. Só que qual é o problema aqui? É a indicação de deverá. Ó, deverá fornecer até 10 dias antes? Não. Ela pode, se ela quiser, pode apresentar até 10 dias antes. Mas qual é o grande problema aqui? A gente tem aqui a indicação de você ter um momento certo, o limite para você apresentar. Então é até a instalação da audiência de conciliação, tá bom? Então não é 10 dias antes que ele tem que apresentar. Então essa é a ideia. Então a letra C está errada por isso. A letra D, olha só.
Depois tem constitucional, né, que nós vamos fazer tudo, aliás, né, porque o Profs aqui é foda, né, ele vai fazer tudo aqui de graça para vocês, tá? E claro, essas anotações aqui eu vou deixar para os alunos das turmas, turma de questões, para quem fez o curso de reta final, para quem fez o curso de teoria, questões e revisão, vou deixar todas as anotações lá, tá? E se você quiser entrar no reta final, o link vai ficar aqui embaixo também, já fazendo um parênteses aqui para você. Olha só, letra D, haverá reexame necessário nas causas em que condenação ou proveito econômico obtido no valor na causa for de valor certo e líquido superior a 40 salários mínimos quanto aos estados, Distrito Federal e 30 salários mínimos quanto aos municípios. Cara, se você digitar aqui, não precisa nem digitar o artigo 11. Nas causas de que trata essa lei, não haverá reexame necessário. Cara, o reexame necessário, ele está lá no Código de Processo Civil. Então, lá no Código de Processo Civil, que é uma lei específica para as outras questões, que não se relacionam, vou até melhorar isso, que é uma lei geral para outras questões que não estão dentro do Juizado Especial da Fazenda Pública, lá você tem a possibilidade de reexame necessário. Falamos, inclusive, de reexame necessário no reta final. Qual é o ponto? Na lei do Juizado Especial da Fazenda Pública não existe reexame necessário. Então pouco importam aqui os valores. Não precisa nem decorar esses valores, porque para fins da lei do Juizado Especial da Fazenda Pública, isso não importa, porque não há reexame necessário. Lá no CPC você tem reexame necessário. Só para você se recordar, ó, lá no CPC... Vamos até localizar aqui, só um segundinho. Isso está lá no artigo 496 do CPC. Ó. Está sujeito ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito, senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença proferida contra União, Estado, Distrito Federal, municípios, suas autarquias e fundações de direito público e que julgar procedentes no todo ou em parte os embargos da execução. Qual é o ponto? Né? Aí, veja, você tem a possibilidade de não aplicação do reexame necessário aqui, ó, até 1.000 salários mínimos para a União, até 500 salários mínimos para estados e Distrito Federal e municípios que sejam capitais de estados e até 100 salários mínimos para municípios e autarquias e fundações de direito público. Então, são coisas diferentes, tá? Então, primeiro, segundo a lei do Juizado Especial da Fazenda Pública, não existe reexame necessário. Quando existe o reexame necessário? Quando eu estiver lá no CPC, e aí você tem ainda hipóteses em que eu dispenso o reexame necessário, que são essas condenações aqui nesses valores, tá bom? De 1.000 salários mínimos, de 500 salários mínimos ou de 100 salários mínimos, tá bom? Então essa é a ideia aqui, então por favor não erre isso. E letra E, por ter o Juizado Especial da Fazenda Pública competência para conciliação, processo e julgamentos de causas de menor complexidade, não é possível a realização de exame técnico, cara, é possível, tá? Se você verificar, se você colocar aqui, ó, para efetuar o exame técnico necessário a conciliação ao julgamento da causa, o juiz nomeará a pessoa habilitada que apresentará laudo até 5 dias antes da audiência. Então qual é o ponto, né? Embora você não tenha perícia especificamente, mas você pode ter um exame técnico, tá? Que pode substituir a perícia, tá? Então esse é um ponto muito relevante, está lá no artigo 10 da lei do Juizado Especial da Fazenda Pública. Então, quando eu digo que não é possível a realização de exame técnico, está errado. Não vai ser feita perícia, que é uma coisa muito mais complexa. Agora, exame técnico pode ser feito, tá bom? Meus amigos, a gente vai parar por aqui. Foram aí, sei lá, 40 minutos, mais ou menos, de correção, 37 minutos de correção. E a gente vai voltar ainda fazendo a correção das outras matérias, constitucional, administrativo e normas da corregedoria. Meus amigos, eu agradeço muito a você que está aqui no YouTube e eu queria convidar você a ser meu aluno no curso de reta final para o concurso da capital de escrevente, né? Acho importante que você participe do curso de reta final, porque muitas das questões que estão aqui foram antecipadas lá no reta final e muita coisa que eu falei lá não caiu aqui, mas podem cair na próxima prova da capital. Então, eu vou deixar o link logo aqui embaixo, tem lá um cupomzinho de desconto também para você, de 35% de desconto. Se você quiser entrar, vou ficar muito agradecido e eu tenho certeza que eu posso te ajudar a você aumentar o seu índice de aproveitamento nas questões. Muitos e muitos e muitos alunos dizendo, professor,
o curso de reta final para mim, mesmo que a prova tenha sido cancelada, mas o curso de reta final para mim foi decisivo, porque eu estava acostumado a fazer 65, 70 pontos, eu subi lá para 78, para 80 pontos. Então esse é o objetivo, tá? De fato, você conseguir aumentar a sua nota, salvar questões que ainda podem ser salvas nesse curso de reta final. São aulas mais rápidas, mais objetivas, tenho certeza de que eu consigo te ajudar. Volto em mais alguns vídeos. Grande abraço, eu adoro estar aqui. Tchau!